Graça e paz. Vamos prosseguir no estudo da palavra do Senhor. É sempre gostoso a gente ter esse tempo precioso para meditar na palavra de Deus. Ela é a palavra que sustenta a nossa vida. Nós vivemos pela palavra, é nela que nós temos o sentido de todas as coisas. Nossa vida está aqui, delineada nessa palavra. Então, nada melhor do que você buscar conhecer. Conhecimento da palavra de Deus nos fortalece. Conhecimento de outras coisas, em geral, traz confusão. Muitas coisas no mundo, muitas questões são colocadas, muitas dúvidas são lançadas. Por isso que você que tem Jesus no seu coração, é servo e serva de Cristo, você é um privilegiado, você é um honrado, uma honrada, uma pessoa que o Senhor olhou e falou: você é meu, e agora você se dedica nesse tempo precioso. Então esse é um tempo precioso. Então não temos pressa de sair da presença do Senhor. Isso não entenda que o pregador vai demorar. Atos 13, nós chegamos em Atos 13. Paulo está agora dando um discurso na sinagoga na Antioquia da Psídia. Lembrando que Atos 13 começa com a igreja na Antioquia, mas não é a mesma Antioquia. Ele já viajou, ele está agora na Antioquia da Psídia, que é uma outra região. Eu não vou dar detalhes geográficos aqui, não busquei mapa para isso, não precisa. O que nós precisamos aqui é saber que o Evangelho está prosseguindo, que a mensagem está sendo levada, que os homens de Deus separados pelo Senhor estão cumprindo a sua tarefa. E nós precisamos, como igreja, prosseguir cumprindo a nossa tarefa. Foi muito gostoso. Domingo nós temos aquele tempo ali, mas o que foi mais tremendo foi vermos aquelas 10 almas dos nossos queridos descendo as águas do batismo, confirmando assim que já realmente morreram para o mundo e vivem para Jesus. Então foi um momento muito gostoso. Então toda vez que a gente faz isso, a gente sente a mesma emoção, a mesma alegria, porque é fantástico quando uma pessoa, né, se entrega. Agora muitos ficaram no desejo, né? Mas está chegando outro aí, então quem não se batizou se prepare, né? Porque nós vamos ter, logo teremos outros batismos aí para a glória do Senhor. Vamos em Atos capítulo 13, o versículo 26. Irmãos, filhos da linhagem de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, foi a vós que a palavra desta salvação foi enviada. Paulo está falando a um grupo onde há judeus, onde há gentios, mas ele está se referindo a esses que são da linhagem de Abraão, e lembrando a linhagem de Abraão, não necessariamente judeu, porque Abraão não era um judeu, ele era um gentil, mas ele está dizendo que a mensagem é para todos, aqueles que ouvirem, aqueles que crerem. Mas ele está agora mais especificamente falando desses, da linhagem de Abraão, que são aqueles que têm fé, são os filhos na fé, aqueles que declaram a sua fé. Mas aqui 27 diz: pois os que habitam em Jerusalém, as suas autoridades não reconheceram Jesus, e o condenando-o, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Estou só voltando um pouquinho naquilo que nós concluímos aqui na semana passada. Os habitantes de Jerusalém demonstram uma ignorância de Deus, por isso tomaram tais atitudes, não reconheceram Jesus. O grande problema exatamente reside nisso. O não reconhecer Jesus é não reconhecer a manifestação de Deus, a manifestação da graça de Deus. Não reconhecer Jesus é o caminho de Judas Iscariotes. Não reconheceu Jesus como Salvador, o Emanuel, Deus conosco, sobrou para ele só a forca, né? Se forcar, se matar, porque não havia mais o que fazer. Então o reconhecer do Senhor Jesus, essa ignorância sobre Deus tem levado muita gente longe, tem afastado muitos de uma vida abundante que é oferecida por Cristo, para entrar numa vida de miséria, numa vida de tristeza, numa vida de vícios, numa vida que não tem uma convicção, e é uma vida incerta, porque sem Cristo. Agora, pensando nesse tipo de gente que aqui Paulo está falando, a pergunta é: que contribuição poderia existir nessa atitude? Lembra que nós falamos das contribuições de Davi? Aquele que foi o homem segundo o coração de Deus, não era perfeito, mas era um homem que tinha um coração humilde, e que da descendência dele viria o Salvador, não é isso? Depois vimos a contribuição de João Batista, que foi aquele que veio antes, e foi anunciando que viria o Salvador, cada um dentro das suas peculiaridades, manifestando e confirmando o que o Senhor ia fazer através de Jesus.
Mas agora, que contribuição tem esse povo ignorante sobre Deus aqui? Qual atitude que leva eles a contribuir? A ignorância maior que a gente vê aqui é que o próprio Deus está usando essa negligência velada deles. É uma coisa assim muito enfática. Eles estão manifestando uma negligência sobre Deus que fica muito enfático. Por isso que Paulo está declarando aqui: os habitantes de Jerusalém, as suas autoridades não reconheceram Jesus. Não reconhecer não era o pior. O pior era também fazer o quê? Condenarem. Mas o que a gente está pensando aqui? Que contribuição? Eles estão cumprindo, dentro dessa negligência deles, eles estão cumprindo um plano de salvação, de redenção da humanidade. Como isso? Porque o versículo continua dizendo o quê? Cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Na negligência, na ignorância de Deus, eles cumpriram o que Deus tinha estabelecido. É incrível como as pessoas estão vivendo a sua vida e tentando viver alienado, distante de Deus, e fazem declarações absurdas. A gente vê isso no mundo dos ateus, né? Cada declaração absurda. E depois no final você vê que alguns deles percebem: realmente tem Deus, né? Realmente existe um Deus. E aí, na ignorância deles, eles acabam sendo um testemunho muito mais poderoso, lógico, reconhecendo Deus como Senhor, amém? E aí, esse plano de Deus da salvação, da redenção da humanidade, certamente para os que são inábeis quanto ao propósito divino, aqueles que não conseguem entender, Deus tem um propósito e vai cumprir o seu propósito. O apóstolo Paulo, ele testemunha tamanha negligência quando ele fala em Atos 17, 13. Acha aí, vai ao som do punco aí, acha aí Atos 17, 23. Lê para nós aí, por favor. Gente, acabou a ressaca, vamos ler a Bíblia logo. Isso. A ignorância é tanta que se adora e levanta um altar a um Deus que eles não conhecem. Quem é esse Deus? É o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que esse povo ouvira falar lá no passado. Alguém passou aqui e falou de um Deus que fez isso, operou aquilo. Vamos levantar um altar aí. Como que ele é? Ninguém sabe, porque não tinha imagem dele, né? Mas fizeram o altar lá, ao Deus desconhecido. E Paulo usa dessa negligência, dessa ignorância de Deus, para falar desse próprio Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós temos algo tremendo quando estamos ministrando a vida das pessoas, porque aquilo que nós não conseguimos intelectualmente levar às pessoas, aquilo que nós não conseguimos levar ao convencer ao coração da pessoa sobre Deus, o próprio Deus começa a ministrar, e vai trabalhando, e vai ministrando de maneira que essa pessoa começa a ter uma visão, uma revelação das coisas do Senhor. E é isso que Paulo está falando aqui. Esses são classificados como aqueles que estão sempre aprendendo, mas nunca chegam a pleno conhecimento da verdade. Adoram tudo, mas não têm o conhecimento da verdade. Que adoração é essa? Que propósito tem uma adoração dessa? Adora, mas não conhece a verdade. Porque aí nós vamos para o texto da Bíblia que diz João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Então essa adoração é o que? Ritualismo, é religiosidade, é todas essas coisas que a gente conhece. Então não conhece. Então o registro afirma o que? Quando o condenaram, cumpriram as Escrituras. Que coisa, como Deus age. Deus é sábio, Ele tem toda a sabedoria. Esses homens, na sua ignorância, condenaram Jesus, fizeram a vontade de Deus. Percebe como esse Deus trabalha? Mas a contribuição ao Evangelho, meus irmãos, não reside simplesmente em conhecê-lo, e sim vivê-lo. Certo, igreja?
não apenas conhecer o Evangelho, não apenas ter informações, estar cheio das informações, de detalhes da teologia, da história, todos esses ingredientes são importantes, mas a contribuição que nós podemos dar e temos que dar para o Evangelho, que é o papel da igreja, anunciar e proclamar o Evangelho, precisa que se viva o Evangelho. Você contribui para o Evangelho vivendo o Evangelho, não apenas vindo à igreja, ao templo, não apenas cantando música, hinos, não apenas participando de um grupo. Então, isso tem que ser a tal ponto que sejamos instrumentos conscientes no nosso viver para a propagação. E não só propagação, mas como discipuladores daqueles que anseiam deixar a ignorância e viver a verdade da palavra de Deus. Irmãos, tem gente não evangelizada ainda hoje no nosso meio. A Márcia estava contando o testemunho de uma parente da irmã Eidália? Edinália, eu nunca sei, um dia certo não, mas da irmã Edinália. Mas aí assim, que ela manifestando, não, eu me sinto pecadora, não foi isso que ela falava? Na simplicidade dela, e ela imaginava que o pecador é aquele cara que rouba, mata, né, Paulo Maluf e a raça dele, então esses aí são pecadores. Mas ela não se achava. E depois chegou um ponto que a Márcia falou: Senhor, tu tem que entrar com a providência aí, porque não é só ler a Bíblia ou convencer pela leitura, mas diz que no momento ela teve a consciência. Então eu estou em pecado, eu sou pecadora. Quem fez isso? Não foi a Márcia que a convenceu, foi o Espírito Santo que trabalhou no coração dela. Uma pessoa joia, estava lá com a gente, eu orei até pela nenezinha dela, que vai passar por um transplante de fígado. Aliás, como é o nome da nenezinha? Yasmin, lembre da Yasmin, que vai passar por um processo de transplante de fígado. Então, e essa pessoa assim nessa situação, então o quê? Porque não teve contato com o Evangelho vivo, com o Evangelho real. Isso nós vimos isso também nas campanhas, né? Que pessoas falavam: eu nunca tinha ouvido o Evangelho desse jeito. Que jeito? Porque o Evangelho, ele tem que ser pregado, e ele só vai ter poder e autoridade quando ele for vivido, não só quando ele for lançado, falado, anunciado, proclamado. Temos que proclamar, mas tem que ser vivido, para que as pessoas venham a sair da ignorância, porque é a ignorância que elas estão. Agora, a partir do versículo 28, nós vamos encontrar aqui uma situação também. Cristo rejeitado pelos homens, que é isso que já está aqui dentro do contexto. Vamos lá em Atos 13, está com a sua Bíblia aberta. O mesmo não encontrando nele nenhuma condenação digna, nenhuma acusação digna de condenação de morte, pediram a Pilatos que fosse executado. A ignorância é tremenda nesse momento sobre as coisas de Deus. E quando terminaram de fazer todas as coisas que haviam sido escritas a respeito dele, tirando do madeiro, puseram na sepultura. Cristo é rejeitado pelos homens, porém aprovado por Deus. Sabe, irmãos, uma das coisas que a gente precisa entender, que a vida cristã, ela não vai se encaixar dentro do padrão que esse mundo apresenta. Isso é uma coisa passiva, né? Tranquilo de você concordar com isso, pensar isso. Mas nós vivemos uma luta, numa crise, porque se queremos viver o Evangelho da verdade, da graça de Deus, nós vamos ficar brigando o tempo todo com esse sistema que nós estamos vivendo, ou não? Não podemos concordar e nos amoldar a esse sistema de mentira. A mentira hoje rege muita coisa. A mentira está nos governos, está lá nas autarquias, está lá nos departamentos, está lá no hospital, está lá na escola. A mentira está regendo muita coisa hoje. Doutrina satânica, porque a mentira é a arma de Satanás. E nós às vezes caímos na fraqueza de permitir também entrar nesse jogo. A mentirinha só, né? E mentira é a obra do diabo, a gente sabe disso. Então, Cristo foi rejeitado porque ele vivia a verdade de Deus, numa sociedade que vivia a mentira de Satanás. Não mudou. Nós temos uma sociedade regida por obras das trevas, onde o que faz errado é exaltado, e o que faz a coisa certa é quadrado, é alguma coisa por aí, não é? É um cara fora do... você está vivendo em que mundo? O mundo hoje é assim. Aí quando fala que o mundo é assim, você já sabe, né? Que vem lá.
Hoje você tem que ser esperto. Entenda, esperto, traduz esperto. Mentiroso, ladrão, né, enganador, desonesto. Eu fiquei até contente que estava uma reportagem, não sei qual foi um programa lá, colocaram um celular de propósito em cima da mesa lá, num restaurante. Alguém viu isso? Ainda bem que não foi só eu que assisti TV hoje, né? Então, aí 10 pessoas, 9 pessoas passaram e não levaram o celular. Procuraram descobrir de quem era, e era um bom celular, daqueles assim, sabe? Moto G. Então, aí 10 pessoas passaram assim e não pegaram. Foram procurar lá quem era o dono, procuraram lá o dono do... Mas teve um senhor, cara de pau. E o cara já velhão. Respeito os velhos, que eu sou um. Mas aí ele chegou e disfarçou assim, de chinelão à vontade. Não sei onde foi isso aí não, viu, pastor? Não foi na Bahia não. Aí meio à vontade. Chegou assim, meio disfarçado, cara de pau, pôs assim, ainda saiu assim, né? Mas a repórter estava lá para verificar. Foi o único. Aí a reportagem foi lá e encarou o cara. Só pegou aquele celular. Aí ele foi ainda cara de pau. Ele, peguei sim. Tinha ninguém lá. Mas o senhor fez a coisa certa? Tentou aquela coisa de, né, engasga para lá e para cá. No final ele viu que não tinha saída. Fica com o celular para você. Ladrão ainda passa o roubo, né? Mais cara de pau ainda. Então essa questão com o mundo hoje é que você tem que ser o espertão. E as pessoas às vezes falam, olha o que eu encontrei, olha o que eu achei. Você achou, você roubou. Porque se estava lá, alguém esqueceu, você tinha que no mínimo procurar. De vez em quando vira notícia quando alguém acha dinheiro e devolve, né? Isso é furo de reportagem, aparece em todos os jornais da televisão, já percebeu? Porque é uma ação fora da realidade que nós vivemos. Aí, meus irmãos, nós temos que observar que nós vivemos dentro desse aspecto de rejeição. Você está servindo a Jesus Cristo, está consciente disso ou não? Você serve a Cristo aqui? Fala sim ou não? Vai falar sim porque eu estou perguntando, tá? Mas se você serve a Cristo, você sabe que tem que ter uma vida que se encaixe dentro da verdade da palavra de Deus. Isso diz respeito a tudo, não é só uma questão de dinheiro, não. Diz respeito ao relacionamento dentro de casa com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus parentes. Fica falando mal de cunhado, de sogra, que você vai ver. Então, a rejeição não é um comportamento resultante da vontade de homens apenas. Aqui, certamente eles não... fizeram o que fizeram porque o Senhor estava usando essa situação. O versículo 29. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito. Uma coisa interessante que eu vi aqui e que nós encontramos esse texto é que, em contraste com a ação hostil dos homens, o que acontece? Legal, não deu para perceber. Coloca-se a ação de Deus em ressuscitar. Então, a ação dos homens, ação hostil, ação de rejeição. Mas aí você vê Deus agindo com a sua bondade, a sua graça, e Ele vai lá e ressuscita Jesus Cristo, porque é o propósito dele. Até a rejeição, a hostilidade dos homens aqui está sendo usada pelo Senhor. Entendeu isso? Então o que nós precisamos perceber é que, apesar de toda essa ignorância, dessa rejeição, do mundo não nos aceitar, Deus tem propósito nisso. Deus nos ensina quando passamos pela prova, não. Deus nos fortalece quando nós somos rejeitados. Irmãos, nós temos que tomar cuidado como cristãos, porque hoje nós vivemos na era que só tem gente depressiva no mundo, que só tem gente que passou por isso. Ninguém gosta de mim, me rejeitaram, meu pai me bateu, minha mãe me bateu. Parece aquelas músicas lá com aquelas coisas. Então você fica assim, pensando, peraí, a gente sabe que vai passar por isso, ou não? A gente sabe que vai ter pancada. Mas nós vivemos na sociedade hoje que tem que ser tudo, sabe, bonitinho, as luzes acendendo, a passarela aberta para você passar, e todo mundo aplaudindo você na vida, e não pode ter nada contrário, para não ter um traço assim, que vai dar um desvio psicológico na sua vida.
Eu fico imaginando José do Egito. Ele foi a algum psicólogo depois que ele passou? Os irmãos dele jogaram ele no poço. Isso que é irmão. Quem tem irmão que nem os irmãos de José não precisa nem do diabo na vida. Então jogaram ele no poço. Depois ainda mentiram que ele tinha sido devorado lá por uma fera, não foi isso? O pai o tem como morto. José passa mais ou menos 13 anos naquele período, desde que ele é pego lá pela caravana, a cambada dos amalequitas. Essa palavra ficou bem. Os amalequitas passando, leva ele lá preso, e ele vira escravo e é injustiçado de tudo quanto é jeito. E você não vê depois José tendo uma sessão com um terapeuta. Você vê isso lá no Palácio do Egito? Precisamos falar com José. Ele está numa sessão de terapia porque ele passou por uma rejeição dos irmãos dele. Não aconteceu isso. E hoje em dia a gente está vendo. Vai bater palma agora aí? Hoje em dia a gente está vendo o quê? Esse tipo de coisa acontecendo. Alguns cristãos que deveriam estar envolvidos na obra, fazendo trabalho, indo para os impactos. Não posso, que eu tive que ir lá tomar um remédio daquele da tarja preta. Já vem até não é preto o negócio, né? Tem alguma coisa. Não estou discriminando nada não, hein? Coloca-se agora a ação de Deus em ressuscitar Jesus. O que Deus está fazendo? Dentre os mortos Jesus é tirado, porque os homens queriam dar um ponto final, porque Jesus entrou na história, e ele entrou na história para consertar a história. Os homens não querem conserto, então o que eles fazem? Vamos matar Jesus. Mas isso é propósito de Deus. Irmão, como você pode entender o propósito de Deus na sua vida? Você tem que entender o propósito de Deus na sua vida, que Ele faça a vontade dEle. É assim ou não? E a vontade dEle vai ser que você vai chorar, amém? Olha, tão corajoso. Depois de um domingão daquele, sai um amém mais forte, né? O propósito de Paulo é a pregação da palavra. E é isso que nós precisamos entender. Ele está aqui em Antioquia da Psídia, levando a palavra. Pregar a palavra não significa que nós vamos levar para as pessoas palavras que elas querem ouvir, mensagens que vão colocá-las num pedestal. Tem que dizer para elas: vocês negaram, vocês erraram. Veja a palavra de Pedro no dia de Pentecostes. Veja outros que se levantam e falam para os judeus: vocês rejeitaram o Senhor Jesus. Quando a gente prega a palavra, não tem esse negócio de ficar querendo agradar para convencer, para o cara passar para o nosso lado. Tem gente fazendo isso com a mensagem. Você gostou da minha igreja? Gostei, lá tem cafezinho com bolacha, vai ter hoje? Eu gostei da igreja. O pessoal lá vai jogar bola, né? Joga. Tô horroroso jogando bola. Mas eu gostei da igreja. Nós estamos fazendo. A igreja tem que ter esses momentos sociais, sim. É muito gostoso tudo isso, mas isso não é requisito para alguém ficar nessa igreja, não. Ficar nessa igreja, a pessoa tem que estar disposta ao quê? Trabalhar para o Senhor. Né, Wesley? Estava fria a água, mas teve que entrar, Wesley. Batizou agora, vai continuar trabalhando. Você, Sabrina, a irmã, cadê o nome da irmã? Aí você não pode recusar, porque você sabe que tem tarefa, e é trabalhar para Jesus. Até quando? Até quando Ele vier. Eu já estou com as coisas brancas aqui, né? Ficando uns meios brancos aí, então deve ter mais uns 20, 30 anos aí. Se tiver, se Deus me conceder, eu quero estar aí nesse pique. Mas pode ser que não aconteça isso. Pode ser que você também seja convocado antes de mim para ir na glória. Aleluia. Fala, irmão. Então o propósito de Paulo é a pregação da palavra. Então nós, igreja, não podemos ter outro propósito. Todos os elementos que a gente tiver, todas as atividades, elas devem resumir no quê? Que a palavra seja anunciada. Que pessoas que chegarem a nós, eu quero também isso. Porque conviver com cristão deve levar as pessoas a querer também ser cristão. Agora tem uns que convivem aí e falam: Deus me livre, né? Então, Paulo adverte a esses cristãos da Antioquia da Psídia para não repetirem o que fizeram lá em Jerusalém. Isso é importante. Não rejeitem ao Senhor. Assim, vocês devem crer na palavra, receber a palavra. Então, o que Paulo está fazendo aqui em pregar a palavra, não se trata da disseminação da religião. Não é essa a ideia. Veja o versículo 38. Vamos lá, me ajuda aí. É, 13 e 38, isso aí. Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, por estes se vos anuncia a remissão
aqui um discurso filosófico, religioso. Não é isso. Paulo está dizendo aqui, e ele não está preocupado com a religião ser disseminada, mas ele anuncia o quê? O propósito da palavra de Paulo. Primeiro, que eles saibam, que eles estejam cientes da remissão de pecados, do perdão dos pecados. Tem que falar em pecado. Tem que falar em pecado. O que é pecado? A gente fala muito com a criançada, né, lá na escola. Pecado é o quê, tia Márcia? Pegou a lição. Então tudo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente fala que não agrada a Deus, tudo, até o que eu penso que não está de acordo, é pecado. O que é pecado? Pecado nos afasta de Deus. Então o que Paulo está querendo trazer esses irmãos na Antioquia da Psídia é que eles saibam, e que eles não rejeitem, e que eles saibam que a mensagem que eles estão recebendo é para que haja remissão de pecados, seja tirado o pecado, perdão de pecados. E Paulo vai falar sobre algo importante, que isso só acontece por mediação de Cristo Jesus, porque o povo aqui não tinha conhecimento. Essa grande situação que nós precisamos ser igreja. Cantar é bom, reunir, louvar, adorar, isso é gostoso demais. Mas se a gente ficar só cantando, reunindo nossas reuniõezinhas, nós não vamos completar a obra. Sabe por quê? Porque Paulo está falando aqui uma coisa: o povo está sem o conhecimento. Sabe quando o povo vai conhecer? Quando alguém senta com ele e fala para ele, dá a palavra e esclarece. Não espere que a pessoa venha no culto e saia daqui já transformado. Não é isso que vai acontecer. Ela vai ouvir, o Espírito vai trabalhar, mas vai precisar o discipulador, vai precisar alguém sentar com ele lá na mesa da sala, sei lá onde, e vai ministrar com ele a palavra, e falar que isso só acontece por mediação de quem? De Jesus Cristo. Atos 4,12, quem sabe de cor? O pastor sabe, ele sei que ele vai falar. Atos 4,12. Legal, é isso aí. Nenhum outro há salvação. Cristo salva e Maria também. E nem ajuda na salvação, ajuda? Não. Maria é mediadora entre os homens e Jesus. Conversa. Maria só foi usada para dar a luz a Jesus. E ela não ficou mais virgem não, gente. Esse negócio aí é balela. Então, não há salvação em nenhum outro. O propósito da palavra de Paulo é essa: remissão de pecados. Agora aí, o que acontece? O povo estava familiarizado com esse termo remidor. Quando o escravo era comprado por um alto preço, e esse que comprava deixava o escravo em liberdade. Foi comprada a vida dele para ser colocado em liberdade. Isso é remissão, o que acontecia lá no passado. Então o povo não tem conhecimento ainda dessa boa nova de salvação. O apóstolo apela para que o povo torne consciente quanto ao sacrifício de Cristo. O que Jesus fez, o que ele sofreu, foi por causa de você, foi por causa da sua vida. Ainda estavam concebendo as práticas do sacrifício de animais. Veja em Hebreus 9,13, olha, lá no livro de Hebreus já está lá quase no final, né, da história dos registros bíblicos, mas veja lá o que o autor aos Hebreus escreve, para orientar, porque são hebreus esses que estão recebendo, são judeus esses que estão recebendo essa palavra, e eles ainda têm uma ideia diferente. O que diz Hebreus 9, 13 e 14? Uma ação pedagógica no livro de Hebreus, aos Hebreus, quando o autor escreve, para instruí-los, porque eles ainda estão vivendo a prática do Velho Testamento. Eles ainda têm ações de ficar sacrificando animais. Por isso que ele diz: porque quanto à purificação da carne,
O espalhar do sangue de bodes, de touros e cinzas de novilhas santifica os que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo, que, imaculado, puro, por meio do Espírito eterno, ofereceu a si mesmo a Deus purificar as vossas, o quê? Purificará das obras mortas da vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Então, aquela prática de sacrificar animais era uma religiosidade meio externa, meio cerimonial. Mas a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, purifica a mente de consciências mortas. Consciência que nos leva para fora do propósito do Senhor. Para o quê? Para servirmos ao Deus vivo. Não somos mais cativos, somos libertos pelo poder de Jesus. Então tem que viver para Ele e servir a Ele até você morrer, porque depois que morrer você vai ficar com Ele lá em cima, eternamente. Segundo propósito de Paulo é falar do mediador que o pastor leu ali, e a autenticidade desse mediador. Veja lá em Atos 13, mais uma vez, porque aqui vai dizer algo interessante. Versículo 39: e por meio dele, todo o que crê, é o quê? Justificado de todas as coisas que não pudesses justificar pela lei de Moisés. A manifestação religiosa, o sacrifício do Velho Testamento não tem mais efeito. Agora, eles têm em Cristo Jesus, crendo nele, eles são justificados. O que diz Romanos 5? Justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. Então a justificação da nossa vida, do nosso erro, do nosso pecado, só é possível por Cristo Jesus. Isso é tranquilo, mas o texto diz que será justificado de todas as coisas, porque a lei de Moisés não justificava completamente. Aliás, qual era a função da lei? Lembrar que a gente era pecador. A lei só apontava: você é pecador e vai ser punido. Mas aí vem Jesus para completar a lei. O fim da lei, eita, é nosso tempo, hein, pastor? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. Faz tempo esse negócio, você tem uns 40 e poucos anos esse negócio. Mas é assim. Meus irmãos, é muito importante. Quando Paulo está falando aqui, ele está alertando a esses irmãos a respeito disso. Agora, é muito importante que a gente observe então que ele é o mediador, e esse mediador quer trazer para nós essa palavra. Versículos 40 e 41, Paulo agora traz um alerta. Estamos chegando no final aqui. O que diz 40 e 41? Lê, por favor. Então, tomem cuidado, para que não venha sobre vós o que foi falado nos profetas: zombadores, admirai-vos, desaparecei, porque em vossos dias realizarei uma obra da qual jamais creríeis se alguém vos contasse. Isso foi dito lá no Velho Testamento, do que Deus ia operar, o que Ele operou e o que Ele está operando: a salvação, a transformação de um pecador, de uma pessoa totalmente contaminada pelo pecado, ser limpa pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia, não é? Então, outra palavra de Paulo aqui é esse alerta quanto ao desprezo da palavra. Então não existe aqui, da parte de Paulo, nenhuma intimidação, mas colocando sim a parte do que está registrado pelo Senhor na sua palavra. Então esse é o quê? Um elemento que nós precisamos incluir no anunciar a palavra, o elemento profético. Nós hoje, eu não sei, por causa de tanta profetada que tem por aí, então a gente fica um pouco arredio à profecia. Profecia, irmãos, é a palavra de Deus que vai se cumprindo, ela está aqui, essa é a profecia. Você crê nessa profecia? Então se ela é profecia, ela está se cumprindo e vai se cumprir ainda. Então muitas coisas que estão aqui já sucederam, outras estão sucedendo e vão suceder, mas o que eu estou querendo colocar
é que nós às vezes esquecemos desse aspecto profético. Porque quando diz lá, quem crê não é condenado, mas quem não crê, isso é uma palavra profética ou não? Porque as pessoas estão achando que, não, Deus no final vai salvar todo mundo. Que Deus? Porque o Deus da Bíblia não vai fazer isso. Senão ele não colocaria a condição, também não deixaria o seu filho morrer de uma morte tão cruel, para que depois homens, eu e você, viéssemos a crer e recebê-lo. Então ele não vai salvar todo mundo, ele quer, ele deseja, mas só aqueles que crerem e receberem a palavra. Ah, esse Deus é injusto, aí deixa o povo falar o que quiser, não é? Então, meus irmãos, este é o elemento que precisa ser incluído. Nenhum homem pode alegar desconhecimento de Deus e da sua palavra. Será que alguém pode alegar isso hoje? De tanto que a palavra está sendo anunciada, proclamada, anunciada, talvez não ouviu uma mensagem assim, mas tem ouvido. Então o que acontece aqui? Existe um contrassenso. A liberdade de religião que nós vemos aí sendo proclamada, na verdade ela acaba manifestando-se como um veto. É isso que a gente tem encarado. Quando a gente vai na escola pública, a gente sabe de professoras que estão se levantando porque nós estamos lá falando da Bíblia, da palavra de Deus. Por outro lado, a gente está vendo muita gente assim, diretoras, pessoas, que bom que vocês vieram falar de Deus aqui na nossa escola. A Ana Antônia, quando ela chegar lá, que bom que o senhor veio de novo, porque semana passada não foi possível estar por causa dos feriados, tudo, mas que joia que o senhor está aqui. Quando o senhor chega aqui com a turma e canta com essa criançada e ora, a escola fica numa paz. Agora a gente precisa, né, falar para eles como a paz vai ser, ficar eternamente lá. Algumas posturas de juízo divino apontadas na Bíblia. O que diz Romanos 6:23 sem abrir a Bíblia? Pronto, quem não sabia aprendeu. Porque o salário do pecado, então se a pessoa pecar, só morre. Mas que morte? Morte física, isso aí nós vamos encarar. Qualquer dia a gente vai se encontrar. Mas a morte não tem esse negócio daquela caveira com garfão. Não existe esse negócio aí. Isso é balela. O que a gente vai encarar é a morte física natural. Mas a morte eterna é essa que diz Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Separação eterna de Deus. E é eterno. Presta atenção nesse termo. O que é eterno? Nunca termina. Você vai morrer. É morte direto. É o clima de morte eterno. Dá para entender esse negócio? Não dá, né? A gente não morreu. Mas a questão é, imagina essa situação. Porque em Cristo nós vamos viver eternamente com Cristo. Sem Cristo nós vamos viver a morte eterna. Entendeu ou não? Viver a morte eterna, não é morrer a morte eterna. Hein, pastor? Filósofo aí, ó, pergunta para ele. Porque continua consciente. A alma não morre. A alma continua viva. Então vai viver a morte eterna. Não estou errado em falar isso, não. Deus condena práticas tidas como comuns. Para Deus, elas são pecaminosas. Para o mundo, é normal. Hoje, o menino e a menina namorar, pode transar. Isso a sociedade fala. Só que essa sociedade está sendo dirigida por uma doutrina de Satanás. Não pode ter sexo antes do casamento. Não pode ter relacionamento antes do casamento. Isso é abominação. Palavra de Deus. Mas isso na sociedade é o quê? Ah, não. Tem médicos. O cara estudou tantos anos na faculdade para orientar as mães dos adolescentes. Não, deixa ele ter relacionamento, que ele já vai aprendendo. Aprendendo o quê? Pecar. E depois que já experimentou tudo, casa. Um ano depois separa. É assim que vai acontecer? Porque é assim que está sucedendo. Aliás, quando casar virou piada. Então nós precisamos ver que hoje é natural esse comportamento. Por isso que eu falo para você, há uma rejeição para aqueles que querem viver a palavra de Deus. Você está disposto a isso? Jovens que estão aqui, adolescentes, estão dispostos a isso?
Famílias que estão aqui estão dispostos a isso, a cobrar dos seus filhos. Você tem que viver a vida santa e pura na presença de Deus. Porque os filhos estão dizendo: você é careta, você é quadrado, eu não quero saber, vou viver a minha vida. E mete a cara no mundo, se arrebenta, e vem o resto ainda. Depois traz o resto para dentro de casa da mãe, para a mãe cuidar. Um monte de mãe e de avó cuidando de filho que foi feito de qualquer jeito por aí. Está acontecendo isso tão naturalmente. Isso é pecado, abominação. E o que eu estou querendo dizer para você é que Paulo prega o evangelho, mas ele não esquece esse elemento da punição de Deus. A gente está pregando o evangelho às vezes para agradar as pessoas, para que elas venham para o nosso ministério, nossa igreja. Está errado esse negócio. Tem que pregar o evangelho para a pessoa saber que ela está condenada e vai para o inferno se ela continuar no erro. E se a vida está torta, tem que consertar. É isso ou não? Porque Jesus, quando falou para a mulher que foi apedrejada, ou iam apedrejar, né? Cadê os teus acusadores? Não te condenaram? Houve uma suposta acusação de adultério ali? Não, nem eu te condeno. Mas o que Jesus fala depois? Vá e não peques mais. Essa palavra tem um peso tremendo. Essa palavra tem peso tremendo. Porque viver a vida de Cristo é viver a vida separada de tudo que o mundo está oferecendo. É prazeroso? É prazeroso. Porém, há um preço a ser pago. A pregação do evangelho que a igreja tem que pregar é o evangelho que Paulo está pregando aqui nesta cidade. E nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Vamos falar a verdade para os nossos amigos, porque depois pode ser tarde. Alguém vai dizer: ah, mas você não me falou isso. Já pensou quando chegar lá? Tem um hino do cantor cristão que diz assim: não me falaram de Cristo, não me falaram. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Então vamos falar da graça de Cristo para os nossos familiares. Vão achar você chato, careta, esquisito, quadrado, tudo bem. Não se importe com isso. Não vão te chamar para comer torta lá em casa, bolo, não tem problema. Mas fala da graça, do amor de Cristo. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar. Que este desafio que o Senhor nos deu nessa noite possa ser absorvido, possa ser encarado por nós. Sei que você está vivendo a sua vida às vezes está uma encrenca, você está aí tentando resolver algumas coisas porque os negócios não caminham legal, mas não esqueça que a sua vida é breve. Você tem que investir naquilo que é espiritual, não só no que é material. O material vai ficar aí, essas coisas vão passar, mas uma coisa que vai durar eternamente é a palavra de Deus. E então fala dessa palavra, viva essa palavra, seja um instrumento. Senhor, nós queremos viver a Tua palavra, queremos andar conforme esta palavra. Perdão porque nós muitas vezes estamos negligenciando esta palavra com atitudes, com comportamentos que estão contrários ao Teu querer. Obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra serve de advertência, de alerta, nos chama para ter uma vida comprometida com o Senhor. Eu te agradeço por tudo que tens feito, pelo que vais fazer também. Te louvo pelo ministério desta igreja, Senhor, ela é Tua. Portanto, continua usando esta igreja, seus obreiros, os membros dessa igreja, para que todos eles possam ser instrumentos para a glória do Teu louvor. Te agradeço, ó Pai, e que o vínculo que nos une aqui seja sempre o compromisso, como igreja neste mundo, proclamar a mensagem, viver a vida cristã totalmente envolvidos na direção do Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos ajude a prosperar cada vez mais, em nome de Jesus, amém. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos
todos necessitam de graça e esperança, de Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Minhas setas com meus pés